Boa noite a todos e todas, muito bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais um momento Gotas de Luz, né? Então, inicialmente, vamos fechar os nossos olhos, pedir a Deus de misericórdia que seja conosco, nos envolvendo em muita paz, em muita luz, harmonia, agradecendo desde já a presença maravilhosa desses nossos amigos queridos, espíritos do bem, das Casas Irmãs, que visitam os lares de todos aqueles que se conectam no nosso canal, independente da hora que se conectem, mas estando conectados, recebem as bênçãos desses nossos amigos queridos. Vamos desde já dar as boas-vindas a eles. Muito bem-vindos, irmãos queridos, sejam conosco, nos abençoando sempre. E para iniciar bem o nosso momento Gotas de Luz, vamos aproveitar e fazer a nossa vibração planetária, mentalizando o nosso planeta Terra envolto em luz, luz divina, anjos do bem ao redor do planeta, mãos estendidas, projetando toda a luz que o nosso planeta precisa para libertar-se de pandemias, de guerras, de violências. Toda a humanidade é ligada também, beneficiada por essas energias benéficas, e nós, desejosos de sermos discípulos do Mestre Jesus, também colaboramos com o trabalho desses nossos irmãos queridos, anjos do bem, projetando a nossa luz neste momento, pedindo a Deus de misericórdia que proteja o nosso planeta, a nossa Mãe Gaia, que nos recebe, nos proporciona as nossas possibilidades reencarnatórias, nos fazendo evoluir, que nós possamos ajudá-la também a mudar a sua vibração, para que possa seguir em paz, não as violências, não as guerras, não a pandemia, que toda a humanidade possa se unir em favor e em benefício do nosso planeta, e que cada um de nós faça a nossa parte, orando diariamente por luz para o nosso planeta. Que assim seja. Bom, meus irmãos, durante o mês de janeiro estamos trabalhando o livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva, né? E o capítulo que nos cabe hoje é o capítulo 54, Inovações, né? E nesse capítulo, o nosso irmão Martins Peralva, ele traz em negrito o versículo bíblico: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, né? A separação do joio e do trigo, a recomendação de Jesus, que primeiro a gente deve colher o joio para que o trigo também não seja destruído juntamente com o joio, né? E que situação Martins Peralva quer trazer esse ensinamento do Cristo, né? Ele nos diz que em alguns setores do movimento espírita, né, adquiriu-se o hábito de aplaudir os oradores espíritas. E em reuniões essencialmente doutrinárias evangélicas. Ele não está falando aqui de seminários, que é muito comum aplaudir, né? Congressos, apresentações artísticas, mesmo que dentro do centro, mais simplórias, mas sim, a arte merece ser aplaudida. Ele está falando simplesmente de palestras, conversas, como essa que nós estamos aqui fazendo. Então, segundo Martins Peralva, não cabe o ato de aplaudir em oradores espíritas após explanações em reuniões essencialmente doutrinárias e evangélicas. Então, há quem afirme, segundo Martins Peralva, em alguns estados, que alguns confrades não podem nem sequer se levantar sem que palmas apareçam, né? A gente pode imaginar, se a gente tivesse Divaldo frequentando o nosso salão doutrinário, obviamente, se ele se levantasse, haveria a intenção, né, de aplaudi-lo, mesmo que isso não se efetivasse, mas sempre haveria. Mas nas reuniões da Mansão do Caminho, quando Divaldo faz as pregações das doutrinárias, fazia, né, no presencial, nunca houve palmas, né, nunca houve palmas. E a Federação Espírita também é a favor desse mesmo pensamento de Martins Peralva, que em reuniões doutrinárias
não deve haver palmas, né? E aí algumas pessoas, obviamente, que não concordam com isso, e é natural, ideias podem ser contrapostas, né? Que aplaudem tudo. Se o presidente vai à mesa, se compõe à mesa, palmas quando o conferencista se levanta, palmas depois da prece, né? E segundo Martins Peralva, esses aplausos não trazem benefícios, eles são sempre maléficos, né? Por quê? Ou o orador se desconcerta, se ele é aplaudido antes de chegar, porque quando você recebe aplausos, você imagina que você está gerando uma enorme expectativa no público, né? Então isso pode prejudicar a tarefa, né? O desempenhar dele, né? A sua conexão com o seu mentor para que possa trazer boas mensagens, né? Ou ele pode simplesmente também ser atacado de vaidade, infelizmente, né? Isso ainda é tão humano, infelizmente, né? Bom, a maioria das casas espíritas que seguem a federação, elas reagem delicadamente contra esses hábitos, né? Mas esses hábitos, eles também são oriundos quase sempre de companheiros corteses, bem intencionados, mas sem ainda uma exata noção, né, de que não estão trazendo nenhum benefício, né? Isso pode atentar, inclusive, contra a singeleza que deve reger os centros espíritas, né? Onde o recolhimento espiritual deve favorecer a paz interior. E o aplauso nem sempre, ou quase nunca, favorece essa paz interior, né? Então, seria admirável se as reuniões tivessem a simplicidade, isso seria o ideal, das primeiras reuniões do cristianismo, nas igrejas, em humildes residências, né? Cenários da natureza, né? Onde a infinita sabedoria e o infinito poder se refletem soberanamente e não tem necessidade de aplausos, né? Seria confortador também, especialmente para aqueles palestrantes, conferencistas, se durante e após as reuniões notassem nelas alguma analogia com o que os discípulos, almas abertas ao sol da humildade, palavras exatas de Martins Peralva, corações desfolhados em recíproca amorosa, as pétalas de rosa da fraternidade, né? Que eram realizadas na casa do caminho, né? Onde a palavra do esclarecimento e da consolação não eram seguidas de inoportunos e muitas vezes desnecessários aplausos, né? Os aplausos que se manifestam em forma de palmas retumbantes, né, são, a nosso ver, segundo Martins Peralva, ao ver de Martins Peralva, o joio a que ele se refere no versículo que ele botou em negrito no capítulo, né? O joio do formalismo que sufoca o trigo da simplicidade, né? E ele fala que muitas vezes os elogios são insinceros, né? Expressando outra forma de aplausos, né? Que refletem da mesma forma o joio do orgulho, ameaçando o trigo da humildade, que fragilmente despunta na sementeira do coração de cada um de nós, porque o trigo ainda é muito frágil, infelizmente muito joio ainda a ser cortado, né? Mas ele ressalta também, Martins Peralva, que a palavra do estímulo fraterno, encorajador, dirigida cordialmente, mas discretamente, aquele nosso irmão que se expôs, se propôs e é esforçado, né? Não pode nem deve ser categorizado como coisa ruim. Então, se o nosso irmão está iniciando, se ele está desejoso, se esforçando, estuda para fazer dar o seu recado, fazer a sua palestra, uma palavra de incentivo para esse nosso irmão, sim, é bem-vinda, né? E Martins Peralva nos diz também que quase todas as instituições espíritas
né, desaprovam esse aplauso retumbante, né? E que na maioria dos centros, as últimas palavras do orador, elas são seguidas de respeitoso silêncio, porque normalmente quando a palestra acaba, inicia o quê? O momento da oração, do agradecimento pelas palavras, pela orientação que o orador recebeu, o quanto atingiu aquelas pessoas que estavam ali, muitas delas necessitadas de ouvir exatamente aquelas palavras, né? E aí, em função disso, Martins Peralva pergunta: por que aplaudir o conferencista, o palestrante, o orador, né? Pagamento ao seu trabalho? Pelo brilho, acerto com que se ouve no desempenho de sua tarefa? Palavras exatamente dele, né? Como assim? Se é digno o trabalhador não somente pelo brilhantismo da palavra eloquente, mas também e especialmente pela sinceridade com que se comporta, né? Então, se o trabalho foi realmente proveitoso, testemunhemos a nossa gratidão a Jesus, que inspirou aquele nosso irmão, né? Por intermédio de carinhosas entidades, os mentores espirituais da casa, da própria pessoa, do próprio conferencista, né? Se escreveu, se leu bela página, vamos recordar que a inteligência foi dada por Deus e que a Deus, portanto, eterna fonte de sabedoria, nós devemos dirigir os nossos agradecimentos. Em vez de dirigir os nossos agradecimentos ao conferencista, agradeçamos a Deus, né? Porque aquele que vos fala, né, é sempre um instrumento das forças espirituais que estão associadas bondosamente à cultura e ao talento, ao esforço, à boa vontade dos encarnados, né? Então, não sabemos por que essas palmas, esses elogios, esses aplausos, né? Segundo Martins Peralva, seria mais adequado deixarmos as palmas e elogios para agremiações literárias ou artísticas, parlamentos, convenções políticas, reuniões onde não se reivindicam situações que elogios e palmas aparecem por estimulantes necessários, né? Então, conferências fora dos centros espíritas, que para nós têm o sentido de templo e de igreja, justificam palmas. É o que eu falei no início a respeito de congressos, seminários, que são fora da instituição, né? Porque elas são oriundas de auditórios pouco familiarizados com a simplicidade das reuniões íntimas da casa espírita, né? Números de artes também, como falei, também justificam as palmas, os aplausos, né? Desde que não seja esquecido que é necessário moderação, né? Então, apupos não são bem-vindos, né? Essas manifestações, elas podem se tornar inconvenientes ou mesmo até inconsequentes quando a tarefa é estritamente evangélica e doutrinária, né? Martins Peralva ressalta que este é o modo de pensar dele, né? E que seria interessante que se fizesse alguma coisa no sentido de queimar o joio da vaidade, antes que ele fosse fortalecido, se enraizando, né? Dominando inteiramente a sementeira espírita cristã, né? Ele nos diz que o espiritismo é doutrina de conteúdo e finalidade nitidamente espirituais, e que reclama de todos nós idealismo, sinceridade, renovação e operosidade. E que as casas espíritas são templos, onde nos reunimos em nome do Cristo e com o objetivo de difundir o seu pensamento divino, né? E que essas manifestações ruidosas não cabem num momento íntimo, nos trabalhos específicos da casa espírita, né? Então, que essas atitudes, elas não devem ser incentivadas se aparecerem nas nossas casas espíritas. Nos alega, para finalizar, que a simplicidade não pode nem deve ausentar-se dos nossos plenários de estudo
e de meditação, né? E aí eu achei uma coisa bastante interessante sobre palestra e aplauso, e que eu trouxe aqui, foi da FEB. Espera que eu devo ter salvo quem foi o palestrante que falou isso. Ele conta o seguinte, que certa vez, eu vou ler, tá? Certa vez, ao concluir a palestra de encerramento da Semana de Kardec, em uma cidade satélite do Distrito Federal, o público de aproximadamente 250 pessoas gentilmente aplaudiu. Já ia me sentando quando indaguei mentalmente a esse amigo que me acompanha, o mentor espiritual. Por que o público aplaudiu? A resposta não se fez esperar sob a forma de outra pergunta. Está pensando que esses aplausos são para você? Emudeci o pensamento e, surpreso, retruquei. Não foram para mim? E mais uma vez a resposta, como um puxão de orelhas, fez-se veemente. Não. Esses aplausos foram para eles que tiveram a paciência de lhe ouvir. Depois dessa experiência, toda vez que as pessoas resolvem aplaudir, aplaudo junto, reconhecendo que as palmas são para elas e não para mim. Esse texto é de Geraldo Campete Sobrinho, está no site da Federação Espírita Brasileira, e eu achei bastante interessante. Se havia alguma possibilidade de envaidecimento, o mentor dele já colocou ele logo no devido lugar. Então vamos refletir e pedir a Deus de misericórdia que não deixemos o joio da vaidade dominar as nossas ações na casa espírita, e não só para aqueles que fazem palestras, que fazem conversas como nós fazemos, não. Qualquer atividade no centro espírita não deve gerar nenhum tipo de vaidade. E para isso é necessário que a gente tenha muito cuidado quando aplaudir qualquer atividade. Que Deus seja conosco e fiquemos com Deus. E vamos passar agora ao nosso atendimento espiritual. Muita paz. Boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco mais uma vez no nosso encontro semanal, para que hoje possamos realizar o nosso tratamento, tratamento espiritual, e rogando a Deus o equilíbrio, a tranquilidade, a ajuda e o amparo dos irmãos da equipe espiritual que estão aqui a nos amparar, a nos dar o apoio necessário para que o trabalho da noite de hoje possa acontecer a contento. Então vamos nesse momento procurar um local tranquilo, sem ruídos, um local na casa onde estejamos mais em paz, para que nós, em plena sintonia com a espiritualidade do bem, possamos receber as energias que, através dos nossos amigos, dedicados amigos espirituais, da equipe espiritual, que tanto nos ampara e nos dá esse suporte, são verdadeiros instrumentos, na seara do Cristo, para que o trabalho aconteça. Então vamos procurar um local tranquilo, nos acomodar, de preferência apoiando as costas, apoiando o corpo de uma forma que fiquemos confortável. E nesse momento vamos procurar deixar a nossa mente o mais leve possível, desconectar dos problemas do dia a dia, desconectar da agitação do mundo lá fora e procurar nesse momento fechar os olhos e buscar a paz, a tranquilidade, e através da oração
que nós possamos fazer a conexão com as energias do alto, as energias do bem. Então vamos agora procurar respirar profundamente, procurar inspirar e expirar, inspirar e expirar, fazendo todo um exercício de relaxamento, buscando, através da prece, nos mantermos em conexão com a energia do bem, que nesse momento está sendo direcionada para todos nós. Relaxar o corpo, relaxar a mente, fazendo com que possamos receber plenamente essa energia luminosa, essa luz que nesse instante está sendo derramada sobre nós, sobre os nossos lares, o nosso ambiente doméstico e sobre todas as pessoas que estão sobre ele. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Que os irmãos benfeitores, dedicados no trabalho da seara do Cristo, possa nesse instante nos envolver, nos abraçar, fazendo com que seja transmitido muita paz, que os nossos problemas de saúde, que os nossos problemas espirituais, os problemas de qualquer ordem, possam ser, nesse momento, aliviados através da luz do Mestre Jesus. Luz essa que chega através dos mensageiros e vão nos envolvendo os nossos chakras, envolvendo o nosso chakra central, o nosso chakra laríngeo, o chakra cardíaco, o chakra esplênico, e todo o nosso corpo começa a ser envolvido nesta luz, nessa energia abençoada, para que possamos receber o tratamento necessário, o tratamento indicado para cada um de nós, que foi cuidadosamente trabalhado para que as nossas necessidades fossem sanadas. Nesse momento, vamos buscar, através do nosso pensamento, elevar-nos até as esferas de luz, as esferas mais leves, de energias mais leves, fazendo assim com que a sintonia aconteça e o nosso tratamento possa ser eficaz. Que o nosso Mestre Jesus, nesse momento, esteja presente, mais ainda, pois sabemos que Ele nunca nos desampara, que estamos sempre sendo amparados pela sua infinita bondade e pela sua infinita misericórdia. Nenhum filho seu fica desamparado.
Mas agora, no momento do nosso tratamento espiritual, sabemos que em especial essas energias do bem são colocadas sobre nós para que possamos efetivamente realizar o tratamento de qual nós todos necessitamos. Cada um com sua dificuldade, cada um com sua mazela, mas sempre necessitados de amparo. Respirando profundamente. Vamos pedindo ao Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai Criador, a misericórdia da qual tanto precisamos, pois somos ainda seres tão carentes de luz e de amparo. Que Jesus, na sua infinita bondade, olhe por todos nós, pela nossa sociedade, pelos nossos jovens, pelos nossos idosos, pelas pessoas que estão nos leitos de hospitais, pelas pessoas que estão vagando pelas ruas, vítimas do abandono. Que a luz de Jesus, o Mestre dos Mestres, esteja agora, mais do que nunca. Essa luz esteja brilhando mais forte ainda. E que possamos sentir a leveza, a paz e a tranquilidade invadindo o nosso corpo, invadindo a nossa mente, invadindo o nosso coração. E assim, vamos nos sentindo mais leves, mais calmos, mais tranquilos, mais confortados. Respirando profundamente mais uma vez. Que através da respiração também recebemos essas energias. Também sentimos entrar no nosso corpo físico as energias tranquilizadoras, as energias que nos acalmam, que nos tranquilizam. E que através delas, dessas energias do bem, dessas energias de luz, vamos começando a sentir o nosso corpo mais tranquilo e as nossas mazelas e as nossas necessidades começam a ficar menores, começam a ficar mais leves, pois percebemos e sentimos a presença do Mestre Jesus. A presença que através dos amigos espirituais que nos trazem, que são instrumentos para que esse trabalho aconteça, nós vamos percebendo como nós estamos nos sentindo melhor, mais em paz, o nosso coração mais tranquilo, batendo de forma mais tranquila. E essa paz que estamos sentindo nesse momento, só temos a agradecer. Gratidão, Senhor. Gratidão, meu Deus.
Gratidão, gratidão e gratidão por tantas bênçãos, por sermos seres tão abençoados de termos o Evangelho presente em nossas vidas. E nesse instante, todos nós, nesta corrente do bem, nesta corrente de paz, nessa corrente de luz, que nós possamos nos unir, dar as mãos, fazer uma corrente única, para que através dessa energia, dessa luz maravilhosa, que todo o nosso planeta, nossa cidade, o nosso país, seja envolvido em luz. Derrama sobre todos nós, Senhor Jesus, a tua luz, a tua paz. Inspirando e expirando. Inspirando e expirando. E aos poucos vamos começando a voltar, abrindo os nossos olhos, sentindo essa paz, essa tranquilidade, essa leveza tomando conta de todo o nosso ser. Não temos palavras para agradecer tantas bênçãos. E que na noite de hoje nós possamos ter uma noite de paz, um sono tranquilo e uma semana de muita paz dentro de nossos corações. A paz de espírito que tanto almejamos, que a humanidade tanto almeja. Essa paz que só cada um pode conquistar através de seus esforços, da sua dedicação no bem e, acima de tudo, com a fé sólida em Deus e no seu Filho, o nosso Mestre Jesus. Então, finalizando os trabalhos, o atendimento da noite de hoje, desejamos com votos de muita paz, uma excelente semana para todos. Que o círculo branco da paz e da harmonia se abra e se feche. E que a luz de Jesus e de Maria nos ampare, nos acolha e nos acalme, hoje e sempre.